Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Eu louvo Isso. o teu, Descansamos em Ti, louvamos. louvo o teu nome. Abençoe esse final de semana na igreja, Deus, os cultos amanhã da noite. O nome Abençoa cada congregação, que Deus, nesse está sobre todo nome. Levanta tuas mãos, tua voz e exalte Ele, diga toda a glória. Toda glória ao teu Teu santo e nome. bendito nome. Glórias ao teu nome. Aleluia. O nome que é maior que todo nome. Vamos declarar: seja exaltado, seja exaltado, Engrandecido és tu, Deus. Aleluia. seja exaltado, Exaltado. seja exaltado, exaltado. Só tu és Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, Exaltado, estar acima de todas as coisas. Ele é essa pessoa. seja exaltado, Exaltado. exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim. Esperança da A igreja. esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que Sempre me encontra. teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome Jesus. é amor, Não há nome o amor que sempre me encontra, sempre. Vamos essa noite declarar com nosso coração: seja exaltado, seja exaltado, seja só tu és Senhor. Seja exaltado, exaltado, só tu és Senhor, exaltado Deus. Seja exaltado, Adora Ele, diga. Exaltado. seja exaltado, se tu és Deus. Seja exaltado, exaltado. Teu nome é Senhor. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre. Teu nome é
esperança em mim, a esperança em mim. Obrigado, Senhor. Meu amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Obrigado, Senhor, porque o teu amor sempre nos encontra, porque Ele nos transforma, Ele nos traz de volta para a tua presença, porque o teu amor é bênção para a nossa família, o teu amor é bênção para os nossos corações. O teu amor cura feridas, o teu amor sara relacionamentos, o teu amor restaura a paz. Senhor, esta noite nós pedimos que o teu amor venha tomando todo o nosso ser, que sejamos, Senhor, transbordados pelo teu amor, que o teu amor nos encha, nos transborde e coloque em nós, Senhor, o mesmo sentimento que houve em ti, Jesus Cristo, que nos torna humildes, amáveis e dignos de vivermos na tua presença. Pedimos, Senhor, o teu amor em nossas famílias. Fala conosco por tua palavra esta noite. Te damos liberdade, Espírito Santo. Amém. Amém. Há uma presença de Deus aqui. Você pode sentar. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eu tenho certeza que Jesus trouxe você aqui essa noite, porque Ele tem algo a mais para fazer na sua vida. Ele tem fundamentos e propósitos para estabelecer no seu coração. Por isso Ele trouxe você aqui hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Fala sobre quando Deus fundou a família. E hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre os princípios de Deus para a família. Aqui diz assim, Gênesis 2:18: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Repete comigo. Deus disse: não é bom que nós estejamos sozinhos. Depois diz assim: havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Na outra tradução diz que lhe fosse a sua altura. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe a mulher. Então disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque do homem foi tirada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Repete comigo. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o versículo 25 para encerrar: ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Esse texto talvez você já leu inúmeras vezes na sua vida, mas esta noite eu quero estudar com você um pouquinho com detalhe
o que Deus estava fazendo e falando ao estabelecer a família. E por que esse texto está escrito desta forma para nós? Quem aqui crê que toda a Bíblia serve para o nosso bem? Ela é a palavra de Deus, ela é poderosa para nos transformar, ela é a palavra que é toda inspirada por Deus. Então cada coisa que está escrita aqui tem um sentido para a nossa vida. E aqui fala de quando Deus criou o homem, ainda antes do pecado. O pecado foi o que veio depois, e foi o que estragou esta família que Deus havia projetado. E vocês sabem das consequências. Adão e Eva pecaram, e então viram que estavam nus, entrou a maldade, a malícia, começaram as discórdias, as brigas, e o resultado é que os dois filhos que eles tiveram, os dois primeiros, um chamava-se Caim e o outro Abel. O mais velho matou o mais moço. Eu acho que não deve haver dor maior para o coração de um pai ou de uma mãe do que perder um filho, ainda mais tendo um tirado a vida do outro. Isso mostra para nós quais são as consequências do pecado para a família. Eu não estou falando de uma notícia do Jornal do Almoço, eu estou falando de um texto bíblico que relata uma história de 6.000 anos atrás. Os filhos do primeiro casal que Deus criou, o mais velho matou o mais moço. E isso porque o pecado entrou, a maldade entrou. E desde então nós temos as famílias em crise. Porém, graças a Deus que através de Jesus, Deus vem resgatando as famílias e trazendo-nos de volta para o centro da sua vontade. Jesus chegou dizendo: o reino de Deus está próximo. Então agora podemos viver novamente no reino de Deus, amém? Através do sangue de Jesus. Porém, então nós precisamos, agora que estamos no reino de Deus, entender quais são os princípios de Deus para esta família que Deus criou. E os princípios estão aqui, aonde Deus formou a família. Primeira coisa, lá em Gênesis 2:18, diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E se Deus tivesse feito primeiro a mulher, Ele teria dito: não é bom que a mulher esteja só. Veja, primeira coisa que eu quero ressaltar aqui: nós seres humanos, nós somos seres sociais. Nós precisamos de companhia. Quem aqui gosta muito de ficar sozinho todos os dias, para sempre? Quem gosta de ficar sozinho? Eu vou pedir que você vá aqui do lado, a gente vai orar por você. Não, as pessoas não gostam de estar sozinhas. As pessoas geralmente se isolam quando estão doentes. Vamos pensar quando uma pessoa comete um crime, uma coisa muito errada. Qual é a penalidade que a sociedade oferece a essa pessoa? É ela ser tirada da sua família, do convívio dos seus amigos e ser aprisionada em um lugar. A pior penalidade não é o fato de ficar lá preso, mas é o fato de ficar preso longe daqueles que você ama. E lá dentro da cadeia, se você for um prisioneiro muito ruim, qual é a penalidade? Você vai para uma cela chamada solitária. Por quê? Porque para nós seres humanos é um castigo ficarmos sozinhos. É um castigo ficarmos isolados. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. E este é o motivo principal pelo qual Deus criou a família. Primeiro, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós precisamos de pessoas para nos relacionarmos, para estarem conosco. E não apenas para estar, mas para viverem conosco as dificuldades, as lutas e as alegrias que a vida vai proporcionar. A família, ela não... Às vezes quando eu falo com os jovens imaginam que quando Deus fala aqui não é bom que o homem esteja só, é no sentido assim de que, ele precisava de uma mulher, né? Certo, Adão estava nervoso que não tinha uma mulher. E geralmente se fala no sentido, até se imagina no sentido sexual, mas eu vou dizer para você uma coisa: esse aspecto é sim um aspecto importante, mas ele não é o mais importante aqui. Porque nós podemos ter a certeza de que pior do que não ter uma companheira nesse sentido é viver sozinho.
sem pessoas com quem você possa contar, com quem você possa dividir a vida. No mundo, os princípios de Deus foram deturpados. E há pessoas que ainda acham que uma família é unida apenas pela intimidade de um casal no sentido sexual. Mas nós vamos entender que não é isso que une uma família. Até tem aquela música que se canta no mundo, uma música antiga que dizia, mas que traduz bem esse sentimento que o mundo tem. E dizia mais ou menos assim: se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Vocês já ouviram essa música? Tocava nos ônibus. Eu ouvi dentro do ônibus. Pegava a Vila Marte todo dia para ir para a escola, para a faculdade, para trabalhar. E lá tocava uma rádio que o nome é um nome alegre. Enfim, eu quero dizer que se de dia a gente briga, de noite a gente faz qualquer coisa, menos se ama. Porque amor não condiz com briga. Amor não condiz com exaltação de uma pessoa contra outra. Se você brigar o dia inteiro, pode ter certeza que o que vocês fazem de noite não é amor. Pode ser qualquer coisa, menos isso. Portanto, o que une um casal não é o desejo de um pelo outro, mas é, na vontade de Deus, a cumplicidade de construírem uma vida juntos, dentro de uma família. E a família, nesse sentido, ela é um lugar de proteção, de cuidado, de companheirismo. É um lugar onde nós vamos ajudar um ao outro e caminhar juntos na estrada da vida. Amém? Isso está lá em Eclesiastes 4:9. Eclesiastes 4:9 fala sobre como é bom não sermos apenas um. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. 4:9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair o outro companheiro, se cair levanta o companheiro. Aí, porém, se estiverem dois, caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas se um estiver só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra vier um inimigo atacar os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então aqui nós temos um princípio de Deus, de que a família é um lugar de proteção, inclusive. Fala que se vem um inimigo atacar sozinho, talvez esse seja derrotado. Mas quando estão os dois unidos, podem resistir às lutas do dia a dia e vencer. Amém? Quando nós falamos de família, nós falamos de um homem e uma mulher que se unem e depois terão filhos. Mas um dia esses filhos também casarão, terão suas famílias, e no final a família volta a ser aquele homem e aquela mulher. Portanto, o cerne da família é um casal. O marido não deve trocar a sua esposa pelos filhos, e nem a esposa trocar seu marido pelos filhos. O marido e a esposa precisam estar unidos por aquele sentimento que os uniu, chamado amor. E a Bíblia diz que o amor não se acaba. O amor não tem fim. O amor é eterno. Ah, mas lá em casa já acabou, pastor. Lá em casa acabou o amor. Sabe, era tão legal no início, mas foi mudando, a coisa foi ficando ruim, foi ficando complicada. Tu não sabe o que eu passo todo dia. Esses dias eu estava num casamento e na hora Deus me deu algo. Eu olhei para a minha aliança, ela é feita de ouro. O ouro é um metal que ele não se transforma, ele não enferruja. Ele é como o amor, ele não tem fim. Mas a minha aliança muitas vezes já perdeu seu brilho.
Porque trabalhando eu já arranhei ela, já sujei ela, já machuquei ela. Várias vezes ela ficou sem brilho nenhum, parecia um latão. Porém, daí eu levei ela lá no relojoeiro, onde ele faz um polimento. E é muito rápido, eles passam numa maquininha que vai polindo, e daqui a pouco ele te devolve a aliança toda brilhando. O que o polimento faz? Ele tira aquela camada de sujeira, aquela camada que está machucada. E assim eu quero dizer para você que é casado, você que está casado e parece que o amor já acabou, vamos levar para a oficina de Jesus. Ele vai polir esse amor e ele vai voltar a brilhar como era no começo, porque o amor não tem fim. Amém? No mundo as pessoas são tratadas como objetos, que são trocadas, abandonadas, desprezadas. No mundo as pessoas são trocadas como um objeto. Eu não gosto mais dessa jaqueta, vou trocar por outra. Mas para Deus não é assim. E por isso Jesus completa lá em Mateus: o que Deus uniu, não separe o homem. Por isso o casamento diante de Deus, ele é uma instituição que exige fidelidade. E é na segurança da fidelidade que o casamento tem paz e está afirmado nos princípios de Deus. O casamento é um ambiente de segurança. É triste nós vermos isso, mas no Brasil, a cada 10 famílias, preste atenção, eu busquei esse dado, a cada 10 famílias, 6 mulheres criam seus filhos sem o pai. Talvez já se casaram com outro. Tudo bem, talvez haja ali um padrasto. Que bom que há alguém ali. Mas quero dizer para você que muitas vezes é um peso pesado demais para essa mulher carregar sozinha. Eu tenho certeza que ela vai fazer o melhor que puder por seus filhos. Eu tenho certeza que ela vai fazer das tripas coração. Ela se esforça, mas é um peso pesado para carregar sozinha. Porque Deus criou a família para serem 2 e não apenas 1. É melhor serem 2 do que 1. Esta cultura egoísta nós já vemos lá no Jardim do Éden. Quando o homem e a mulher pecaram, Deus perguntou para o homem: por que você comeu da fruta? E Adão colocou a culpa na mulher. A mulher que tu me deu de comer. Assim, hoje em dia também, o diabo continua semeando no coração de homens o não ser protetor da sua esposa. O diabo continua semeando no coração dos homens ser aquele que desiste facilmente do casamento. E nós vamos ver a quantidade de homens que desistem quando as dificuldades chegam. Na nossa cultura latino-americana isso é muito grande. De homens que abandonam sua família, deixam suas mulheres sozinhas, abandonam elas com filhos inclusive. Nós temos casos que quando descobrem que o filho tem uma deficiência, eles deixam. E aí eu quero dizer para você uma coisa: não foi para isso que Deus levantou os homens. Nós fomos levantados para sermos fortes, para sermos cabeça e segurança, para defendermos nossos lares, para sustentarmos nossas esposas com nossa mão, com nossa força e com nosso amor. Nós fomos feitos para guiar a família com segurança, com paz. Amém? Homem, você foi feito por Deus para trazer paz para sua casa e segurança. Deus deu para a mulher algumas graças e para o homem outras graças. Cada um tem uma graça diferente. Cada um tem um chamado diferente. Mas o que o diabo quer? Que a mulher tome a frente e que o homem seja um banana. Foi o que aconteceu no Éden. A mulher tomou a frente com a serpente, negociou com ela, pegou a fruta, mas o homem foi um banana. Tá bom, vamos comer então. Ele poderia ter salvo a situação, dito: mulher, não faça isso, eu estou contigo. Ele poderia, depois de pecado, talvez ter assumido o erro, dito: Deus, eu fui fraco, eu não ajudei a minha esposa e eu caí em tentação, a culpa é minha, se alguém tem que ser punido, que seja eu. Ele poderia ter sido homem, mas ele não foi. Assim também na sua casa, homem, preste atenção, há coisas que Deus colocou para você suportar. Não jogue sobre a sua esposa o fardo que é seu. Há responsabilidades que são intrínsecas do homem. E uma delas é
o sustento da casa. Amém? Nós não somos contra as mulheres trabalharem. A minha esposa trabalha. E é uma bênção quando os dois conseguem trabalhar. E no mundo capitalista de hoje, infelizmente, o salário de um geralmente é difícil. Mas eu quero dizer que a primeira responsabilidade de sustento da casa é do homem. O homem não pode jogar sobre a mulher essa responsabilidade. Ah, mas tu quer ter filhos? Olha, eu não sei, se tu quiser ter filhos, então tu tenha. Mas assim, ó, a gente precisa. Não é tu, é nós. Você não pode terceirizar a responsabilidade que é sua. Essa responsabilidade foi dada ao homem. E aí eu digo, quando um homem quer, o homem é forte. Você faz serão, você arranja mais um emprego, você trabalha de madrugada, você faz Uber, você faz o que for preciso, mas você bota comida na mesa e você traz segurança para sua esposa, para os seus filhos. Amém? Homens, precisamos assumir o nosso lugar na sociedade e na nossa casa. Precisamos resolver as coisas. Talvez você não cresceu numa família assim, talvez você não teve um pai, talvez você não aprendeu isso, a TV não vai ensinar isso, mas a palavra de Deus ensina o lugar de cada um de nós. E esse lugar, ele é primeiro do homem. Esta responsabilidade é primeira nossa. Por isso nós somos o cabeça. E o cabeça não é aquele que dá cabeçada na mulher. É aquele que encabeça, que segura o tranco. Amém? Amém. Estou falando isso aqui numa plateia que tem muitos jovens solteiros, muitos adolescentes crescendo. Nós temos tentado ensinar isso aos meninos e às meninas. Há um projeto de Deus que tem princípios. Se nós seguirmos os princípios, nós estaremos seguros. Porque se você seguir os princípios, Deus garante a parte dele. Amém? Vou dar um exemplo para você. Em 2011 eu sofri um acidente de trânsito. A gente aprende lá na autoescola, tem que colocar o cinto. Daí chegava na autoescola, o instrutor olhava para mim, bota o cinto. Eu arrancava o carro, ele apagava o carro, bota o cinto, né? E aí a gente foi aprendendo a botar o cinto. Em casa, nós cobramos hoje um do outro, coloca o cinto, primeira coisa quando chega no carro. É um princípio, está lá na lei de trânsito. Entrou no carro, coloca o cinto. Em 2011 eu sofri um acidente de trânsito. Meu carro capotou 3 vezes. Eu creio que a mão de Deus estava ali. Mas o médico disse uma coisa: se você tivesse sem cinto, você já era. Eu tinha uma pasta de couro no banco do lado. Ela voou pela janela, ela rasgou toda. Ele disse, a mesma coisa que aconteceu com a pasta ia acontecer contigo. E eu saí com um hematoma enorme, com toda a marca do cinto em mim. Se eu não tivesse com aquele cinto, mesmo que Deus botasse a mão, ia ser muito difícil. Mas eu estava dentro de um princípio. Amém? Guarde os princípios da palavra e você vai estar seguro. Quero continuar aqui com você então lá em Gênesis, voltando, Gênesis 2, 21 agora. Um segundo princípio importante. Versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher e trouxe a ele. Eu acho muito interessante essa passagem, porque Deus faz a primeira cirurgia. Ele dá uma anestesia geral no homem, faz ele cair no sono. Então ele tira o que a Bíblia chama de costela. A palavra costela na língua hebraica, ela é a mesma palavra que significa lado. Então se você ler esse texto em hebraico, você estaria lendo assim: Deus fez o homem cair num sono profundo, tirou um lado e com este lado criou a mulher. E com isso eu quero dizer uma coisa, eu creio que a palavra de Deus está querendo dizer uma coisa: para que você ganhe uma família, para você ganhar uma companheira, para você ganhar um companheiro, para você ter uma família saudável, você sempre precisa perder um pouco em um lado.
Para ganhar, você tem que perder. O homem só ganhou a mulher quando ele perdeu um pedaço de si mesmo. Porém, hoje em dia, o mundo prega que o casamento é um contrato de conveniências, onde assim você casa e você traz todas as suas bagagens. Não precisa negociar. Traga tudo. Cada um tem que ter a sua individualidade, o seu dinheiro, a sua conta, os seus sonhos, os seus projetos. Não. Casamento no princípio de Deus exige que você abra mão de algumas coisas que são propriamente suas, para que outra pessoa possa andar do seu lado. A família não vai dar certo se ninguém nunca quer perder. Esse é o motivo da maioria das brigas. Um bicudo, outro bicudo e dois bicudos não se beijam. As pessoas começam uma discussão e ninguém quer abrir mão da sua razão. E no final, um prova que estava certo e fica sozinho. Porque as pessoas preferem ter razão do que ter um companheiro, uma companheira, um amigo. Há coisas que nós precisamos perder. Quando você casa, quando você começa uma família, ou talvez você já começou, ou talvez você está casado há 20 anos, há 30 anos, talvez você já esteja casado há 40 anos, mas eu quero te relembrar disso. Quando você casa, você forma uma família, não há mais lugar para a individualidade. Não há mais lugar para os sonhos pessoais, ou para a razão própria. E eu vou dizer uma coisa, não há mais lugar até para a privacidade. Você está usando o banheiro e a outra pessoa entra. Não há mais lugar para o meu dinheiro, a minha conta. A família exige união de propósitos. Andarão dois juntos se não houver um acordo? A Bíblia pergunta. O pastor Paulo Ganser falou muito bem aqui no jantar de casais. Podem até andar juntos, mas vão cansar um monte e não vão para lugar nenhum. Podem até andar juntos, mas vão estar sempre brigando. Você precisa perder para poder ganhar. E eu digo, o que você ganha com uma família é muito mais do que o que você perde. Ele perdeu apenas um pedaço, uma costelinha, e ganhou uma esposa, uma companheira. Você também, você vai perder pequenas coisas, você vai abrir mão de pequenas coisas, mas você vai ganhar a paz na sua casa. Você vai ganhar a alegria de chegar em casa e ter alguém sorrindo para ti. Você vai ganhar um companheiro, uma companheira. Você vai ganhar sonhos maiores que vocês vão construir juntos. Amém? Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Nós estamos numa era em que muitos casamentos estão acabando, porque tem pessoas que dizem assim: não, este é o meu celular, minha esposa não pode ter a senha. Não, privacidade, eu tenho meus direitos. Sim, você tem seus direitos, você tem direito inclusive de ficar sozinho. Confiança é uma coisa que não tem preço num relacionamento. Sem confiança não existe relacionamento. E como alguém vai confiar em você se você esconde o que você faz no privado desta pessoa? Num casamento, eu vou ser bem sincero com você, esse tipo de privacidade só atrapalha. Nós temos atendido muitos casais com crise em relacionamento, por causa de coisas de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de celular. Por causa de fotos misteriosas que foram parar ali de uma outra pessoa. A minha esposa tem a senha do meu celular, e eu tenho a do dela. E não temos problema nenhum nisso. Esses dias o meu telefone não estava funcionando direito, e eu levei o dela para trabalhar. E eu disse para ela: fica com o meu. Se alguém te mandar uma mensagem, tu diz assim: hoje o Dionísio está com o meu, manda mensagem para esse. E eu fiz a mesma coisa, e usamos o telefone um do outro o dia todo. Nós não temos nada para esconder. Por que ela não poderia saber de uma conversa minha? O que eu teria para esconder dela? Ela é minha esposa, ela é minha outra parte. Nós somos uma só carne, um só coração. Muitas coisas dão errado porque as pessoas não abrem mão de um lado. Você precisa abrir mão de algumas coisas para ganhar coisas maiores. Amém?
Pese hoje na balança, quando você for para casa. Pense sobre isso. Quais são os motivos do conflito na minha casa? Será que não é porque eu não abro mão de algumas coisas? Os dois casam. Um tinha o sonho de viver viajando, e o outro tinha o sonho de ter uma bela casa com uma cerquinha branca. Os dois sonhos são difíceis de se fazer juntos, mas os dois podem sonhar algo maior, se um abrir mão de algo. Amém? Para isso precisamos sepultar o individualismo e precisamos ser humildes. Eu quero ir lá para o versículo 24. Antes de ler o 24, eu lembrei de uma coisa que eu acho importante citar. Falando das brigas, você já pensou quais são os motivos do conflito da tua casa? Muitas brigas que terminam feio começam com coisas ridículas. Quando você termina uma discussão, muitas vezes acalorada, os dois estão machucados, cansados, com o ombro pesado, com uma dor de cabeça, um caos se instalou na casa. Mas se você for pensar por que começou essa discussão, às vezes o casal nem lembra o motivo do começo. Mas nenhum quis abrir mão da razão. Eu lembro de uma história que aconteceu no nosso casamento lá no primeiro ano, né, Thaís? Primeiro ano de casado, fazem 12 anos. Uma noite nós tivemos uma discussão acalorada. Primeiro ano de casamento, 2 jovens, pouca experiência de vida. E aí, quando terminou, a gente acabou se acertando, tá, tudo bem. No outro dia eu perguntei para a Thaís, tu lembra qual o motivo que a gente começou aquela discussão? E ela olhou para mim e disse, pô, pior que eu não lembro. E eu também não lembrava. E aí nós começamos a pensar e voltar a conversa. E nós lembramos do assunto, ele era muito relevante. Era um tema assim de importância crucial. O motivo inicial da discussão foi se as facas e os garfos no secador de louça deviam ficar virados para cima ou para baixo. Era extremamente relevante. Porém, ela aprendeu na cultura familiar dela que deviam ficar virados para cima, para que não amassasse a ponta do garfo e da faca. E eu na minha casa aprendi a virar para baixo, para que ninguém se machucasse colocando a mão ali. Uma questão de segurança. Veja, há 2 culturas familiares diferentes que se unem num relacionamento. E o que acontece? Ela lavou a louça e virou eles para cima. Eu passei, fui pegar uma coisa na geladeira. Ai, que perigo. Virei para baixo. Ela passou depois de um tempo, foi pegar outra coisa. Que estranho, eu tinha deixado para cima. Virou. Daí daqui a pouco eu vim de novo. Mas como é que pode? Virei de novo e ela disse, te peguei. É tu que está virando. Daí a discussão começou com algo simples. Não, mas é que é o seguinte, isso aqui é perigoso. Quem é que disse isso? Foi o meu pai. O teu pai. Mas quem te disse isso? Foi a tua mãe. E aí tu começa a falar de família. Mas quem é ele para dizer isso? Mas quem é ela para dizer isso? E no final a discussão foi esquentando. Melhor é secar e guardar. Resolve o problema. Mas nós aprendemos uma lição. Hoje na minha casa é assim. Quem lavar, bota do jeito que quiser. E nós preferimos ter paz do que ter razão. Não vai ter diferença nenhuma. O garfo vai secar igual. E vai dar tudo certo, amém? Se amassar a pontinha a gente compra outro. Melhor comprar um garfo novo do que arranjar um casamento novo. Esse tipo de remendo sempre dá problema. Veja, parecem coisas simples, mas são coisas importantes. Eu poderia ter sido sensível, hoje em dia eu tenho mais sensibilidade. Poxa, ela lavou, deixa ela botar como ela quiser. Tem a técnica dela. Hoje eu já nem me meto nessas coisas. A gente vai aprendendo o lugar de cada um.
Mas no início a gente questionava. E assim foi em vários assuntos na nossa vida, e nós fomos encontrando paz sempre que nós... Eu aprendi uma coisa: sempre que eu me via diante de uma situação que me dava vontade de agir de uma forma mais brusca, eu lembrava aquela passagem que dizia que eu precisava crucificar a minha carne com minhas paixões e concupiscências. Eu precisava ser como Cristo e amar a igreja. Amém? Assim nós vamos encontrar paz na nossa casa. Isso tem a ver com o que está escrito no versículo 24. Diz assim: aqui é um passo a passo para uma família dar certo. Tem 3 coisas importantes aqui, ó. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja só, eu quero estudar com você esse versículo rapidamente. Olhe para ele, aqui na tela você pode olhar se quiser. Ele tem 3 verbos. Deixa é um verbo, verbo deixar. Segundo verbo, unir, unir. E o terceiro verbo, tornar. Ok? Temos 3 verbos aqui: deixar pai e mãe, unir a sua esposa ao seu esposo, e então tornar-se uma só carne, uma só pessoa. E eu quero falar sobre esses 3 passos para que um relacionamento dê certo, e como é importante que eles aconteçam nesta ordem. Eles estão ali em uma ordem. Hoje em dia o mundo diz o quê? Não tem problema relacionamento sexual entre namorados, não tem problema relacionamento sexual numa noite, numa festa. O mundo diz isso. Sexo é só sexo. Mas diante de Deus não é só isso. O relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher é o que une o corpo, a mente e a alma dos dois, se tornando uma só pessoa. Isso é tornar-se uma só carne. Jesus disse que aquele que se deita com a prostituta se torna uma só carne com ela. Ele estava dizendo, é muito sério isso. Por isso o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, fora do casamento, ele é uma maldição. Ele é um pecado. E ele acarreta consequências. Porque ele está fora do projeto de Deus. Não se está usando o cinto de segurança e se está andando a 200 por hora, pode acontecer um acidente. E o acidente muitas vezes é um filho que vem e o outro não tem comprometimento e zarpa fora. O acidente muitas vezes é uma doença que vem. O acidente muitas vezes é um coração magoado quando for deixado. O acidente pode ser marcas espirituais terríveis. Por isso diz, primeiro tem que deixar, depois tem que se unir e no final se tornar uma só carne. E com isso eu quero falar também com você que talvez já esteja unido com alguém, mas não está casado. Vocês precisam se casar e completar isso para estarem debaixo da bênção de Deus. Dá para consertar. Se talvez começou errado, é hora de acertar. E aqui vai falar o passo a passo. Primeiro, deixa pai e mãe. O que significa isso? Você, para formar uma família, e talvez você já esteja casado há muitos anos, e talvez você não fez isso, mas para ter uma família saudável, é necessário romper com a cultura da família que cada um veio. A tua família que tu estás formando não é a continuação da família do teu pai ou da tua mãe. Não é a continuação da família dos pais dela. É uma nova estrutura que exige um acordo entre aquelas 2 pessoas que vieram de tradições familiares diferentes. Por isso é necessário cortar o cordão umbilical. Homem, presta atenção. Você não é o filho da sua esposa. Você é o marido dela. Você vai ser um pai de família ou é um pai de família. Deus chamou você para liderar um novo núcleo familiar. E para isso você precisa romper com coisas da família de onde você veio. Não estou dizendo que o exemplo todo era ruim. Não, mas não vai dar para fazer um copiar e colar. Você precisa fazer diferente.
Não é só porque o seu pai fazia assim que vai dar certo na sua família. Você precisa aprender a negociar com a sua esposa, entrar em acordo com ela, conhecer o coração dela. E a mesma coisa vale a esposa. O seu marido não é seu pai. Preste atenção, mulher. O seu marido não é seu pai. Ele é seu marido. Ele está ao seu lado para vocês juntos construírem algo. Por isso você também não pode exigir dele o que o seu pai te dava. E você tem que entender que ele não precisa ser igual ao seu pai. Às vezes tem uma expectativa que vem da família e que também precisa ser rompida, para que a família nova que está se formando ou que está formada dê certo. E aí eu digo, deixar pai e mãe também no sentido financeiro. Eu entendo que há momentos que as pessoas passam por crises financeiras. Às vezes um filho fica desempregado e o pai vai lá e ajuda. E isso é importante, é um momento, mas não pode ser uma eterna dependência. Os filhos, quando casam, precisam ser responsáveis pela sua casa, e os pais precisam deixá-los tocar a sua vida. Você que é vô, você que é vó, preste atenção, não assuma lugar de pai dos seus netos. Os seus filhos precisam aprender a ser pai e mãe e assumir a responsabilidade. Você não criou eles sozinhos? Criou. Então deixe que eles criem seus filhos. Por que eu estou falando isso hoje? Porque nós estamos numa época em que os jovens casais estão abandonando os seus filhos. Abandonando para a escola educar, para o avô cuidar e para a internet entreter. E aí nós estamos tendo uma geração de crianças com muitos problemas, porque não tem um pai e uma mãe para dar direção. Teve uma irmã muito querida que esses dias me procurou e disse assim: eu agora estou com a minha netinha todos os finais de semana comigo. Que bom, irmã, mas por quê? Tua filha está doente, está acamada? Não, é que ela separou e final de semana ela quer ir numas festas, conhecer umas pessoas. Mas eu quero orar para que ela não vá mais. Eu disse, eu vou te dizer o jeito para ela não ir mais. Deixa ela cuidar da filha dela. E aí, ela vai assumir um lugar de mãe. Ela não é mais uma guriazinha, ela é uma mãe. E ela precisa assumir o lugar de mãe, ela não é mais uma adolescente. Ela precisa ser uma pessoa responsável, pagar suas contas, resolver seus problemas. Cada um cuida da sua família. Amém? Eu fico entristecido às vezes com pessoas de idade que estão na fase da vida que precisam de mais recursos, pagam remédio, pagam coisas, pessoas que estão aposentadas e que comprometem às vezes 30% do seu salário, porque tiram empréstimos direto para cobrir os problemas dos filhos. Vou ser bem sincero com você que é aposentado. Você trabalhou a vida inteira. Não estou falando de uma exceção, de alguém que está doente, que tem uma cirurgia para fazer, aí sim a gente entende. Mas cuidado para você não comprometer o que você precisa e acabar facilitando aqueles que talvez precisariam se esforçar um pouco mais e assumir o seu lugar de adulto. Os jovens, os adultos precisam agir como adultos. E isso precisa que as famílias façam a sua parte. Amém? É um trabalho em gerações. Não faça pelo seu filho o que ele pode fazer. Não vá atrás, deixe ele ir. Dê as ferramentas, mas faça com que eles se esforcem. Isso é muito importante. Segunda coisa, então, depois de deixar pai e mãe, deixar então é no sentido financeiro, emocional também, e eu diria até físico. Muitas vezes não é saudável morar junto com pai e mãe depois que se casa. A gente entende que às vezes o casal não tem outra situação possível no momento. Mas morar muito perto é complicado muitas vezes. Um jovem aqui vai casar daqui a alguns dias e ele me contou um testemunho. E aquilo me marcou. Ele disse que quando ele começaram a se preparar para o casamento, a avó dele procurou ele e disse assim: lá nos fundos do terreno da avó, já mora o teu pai e a tua mãe.
por que vocês não fazem mais uma casinha para vocês? Tem mais um lugarzinho lá atrás, mais um terreno. Pode fazer, a avó, deixa. E vão morar lá. Daí diz que o pai dele chamou ele e disse: meu filho, vem cá. O pai vai vender um carro, o pai vai te ajudar, o pai vai se esforçar contigo. E vão morar. Deus vai te dar um outro lugar para te morar. Ele disse: pai, mas por que isso? Não, o pai ama a avó, ela é minha mãe. Mas ela e a tua mãe já brigaram muitas vezes, porque estavam ali, e uma acabava se metendo no que era da outra. E eu não quero que tu comece a tua vida como eu comecei a minha. Então vamos nos esforçar, e Deus vai ajudar vocês. E eu fiquei sensibilizado daquele pai falar isso para o filho. Dizer: filho, você vai começar melhor do que eu. Vamos lá. E isso é uma bênção quando nós podemos pensar que alguns limites são necessários. Segundo princípio, aqui do versículo 24, unir. Depois de deixar, é necessário unir. E unir é unir sonhos, propósitos, projetos, unir o dinheiro. Eu fico pasmo quando eu vejo casais onde disputam para ver quem ganha mais ou quem ganha menos, onde brigam porque um não pagou a conta essa que era a responsabilidade daquele, onde vivem casados como se ainda fossem solteiros. Quando fala unir, é unir tudo. Eu penso, se você pode dividir a cama com alguém, você não pode dividir a conta bancária? Você não pode dividir? Na minha casa, nós temos uma conta bancária só. A minha esposa e eu dividimos, nem sabemos o que é de um e o que é de outro. Já teve épocas que ela administrou o financeiro, durante 2 anos ela pagava as contas. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Foi feita uma pesquisa entre os casais que se divorciaram no Brasil. E você sabe qual é o percentual de pessoas que se divorciam pelo motivo finanças? 70% dos casais. O motivo dinheiro é o motivo do divórcio de 70% dos casais que se divorciam. E geralmente eu vou dizer para você, não é a falta de dinheiro. Porque quando o casal está faltando, geralmente se une. Não tem opção, né? O que ganha vai para pagar as contas. Mas quando começa a sobrar, não, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Daí ele faz escondido, daí ela fica braba. Um faz uma conta que o outro não sabe. Mas ela gasta demais naquela loja Renner, na CIA. E daí tem aqueles boletos que tem que ir lá pagar. Cada vez que ela vai, ela volta com mais uma sacola. E aí ela diz: não, mas ele gasta demais com aquele carro. E não há um consenso. Veja, o dinheiro que devia ser uma bênção vira uma maldição, porque não há uma união de propósitos. Nós não compramos nada lá em casa, claro, a não ser do dia a dia, se nós não tivermos um acordo. Hoje a Thaís falava comigo: eu quero fazer mais uma pós-graduação, ela disse. Custa tanto, o que tu acha? Eu te apoio, vamos lá. Mas nós não fazemos, eu também não faço sem conversar com ela antes. Nós precisamos de acordo, porque tudo é nosso, nada é meu e nada é só dela. Amém? Para terminar, a última parte diz: então se tornam os dois uma só carne. E aqui eu já falei que se fala da união íntima entre um homem e uma mulher. E eu quero dizer uma coisa para todos os casais que estão aqui. O relacionamento íntimo dentro de um casamento, ele é uma bênção de Deus dada para os casais. É um presente de Deus dado para os casais. E que deve ser prazeroso, amoroso, deve ser um momento de união íntima de duas pessoas. E por isso a palavra de Deus usa a palavra intimidade. Quando fala de nós termos intimidade com Deus, é Deus tocar em lugares da nossa vida que ninguém toca. E nós tocarmos em Deus. Assim também é um casal. Quando está casado, debaixo da bênção de Deus, não há motivo para se envergonhar. Mas há motivo sim para haver um amor puro e sincero entre os dois na vida íntima. E talvez eu quero dizer uma coisa para você hoje. Talvez você foi ensinado pela cultura que isso é pecado.
Presta atenção, isso é pecado fora do casamento. Dentro do casamento é a vontade de Deus para um casal. E a Bíblia diz que não deve o homem se negar à sua esposa e nem a esposa se negar ao seu marido, que os dois são uma só carne. Amém? Isso é um princípio de Deus, é uma bênção de Deus dada para o casal. E ali então, dentro desta casa, com esses princípios, os filhos serão criados num ambiente de segurança, num ambiente de alegria, num ambiente de harmonia. Eles vão aprender o que é uma família, e eles vão aprender a se ajudar, a serem solidários, a serem companheiros um do outro. Os filhos vão crescer protegidos. A família é um ambiente de amor. Amém? Deus é maravilhoso em tudo. Olha só, imagina um bebezinho, tem tantas necessidades, e eles não podem dar nada para nós em troca. Mas mesmo assim Deus coloca um amor profundo no coração dos pais, para que eles cuidem dos seus filhos, que não tem nada para dar em troca. Esse amor também mostra o amor de Deus por nós, que mesmo sem nós termos nada para dar em troca, Deus nos ama. E esse amor nos ajuda a vencermos todos os obstáculos. Para encerrar, abra comigo sua Bíblia. Em Romanos 8:37. É o último texto de hoje. Falando de filhos, eu quero chamar a atenção dos pais para a responsabilidade que cada pai e mãe tem sobre seus filhos. Não abandonem seus filhos na internet. Não pense que eles estão seguros na frente de um celular. Não pense que eles estão bem só porque estão dentro do quarto. Nós atendemos jovens e adolescentes aqui que estão com muitos problemas, e muitas vezes os pais nem sabem, porque acham que eles estão bem só porque estão na frente de um computador. Eu quero dizer que a melhor influência para o seu filho é você. E a melhor paga que você vai ter pelo seu tempo é o tempo que você dedica aos seus filhos. Não deixe seus filhos, crianças e adolescentes, irem para o quarto de noite com o celular. Presta atenção. Um celular é uma porta para o mundo, que a criança e o adolescente pode usar para acessar qualquer coisa. Tem pessoas que fazem contato com eles oferecendo coisas erradas. Eu tenho atendido alguns adolescentes que me contam hoje, com tristeza, que ficaram presos em coisas erradas desde crianças, quando começaram a ter contato com essas coisas de madrugada no celular. Eu falo de pornografia, eu falo de grupos que falam de suicídio, eu falo de crianças que cortam o seu próprio corpo. Sabe qual é uma das perguntas mais feitas no Google? Sabe qual é uma das perguntas que mais é colocada no Google? O Google tem uma tabela, está entre as 20 mais procuradas. É assim: como matar o meu pai. E tem site que explica como matar e não deixar pista. É muito sério o que eu estou falando. Não abandone os seus filhos. Pai e mãe, você tem a responsabilidade. Não é do governo, não é da escola, não é do Estado. A responsabilidade pelos filhos é dos pais. Deus deu eles para vocês. Cuidem deles. Se você não trouxe hoje seu filho no culto, eu quero pensar o que ele está fazendo em casa agora. Criança, adolescente não deve ficar em casa sem os pais. Se acontece um acidente lá, o responsável é você. Traga seus filhos para o culto. Criem eles no caminho do Senhor. Eduquem eles no caminho da retidão. Coloquem limites para o celular. Celular de noite é hora de dormir. É lá no quarto do pai e da mãe. Eu tenho ensinado isso e é a melhor coisa que se faz. Criança menor de 12, 13 anos não precisa ter celular. Pediatras falam isso, psicólogos falam isso, não sou eu que estou falando. Faz um mal para a mente das crianças. Romanos 8:37.
Estamos encerrando. Mas eu creio que Deus quer falar mais ainda ao teu coração esta palavra. Romanos 8:37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Preste atenção, Deus nos ama tanto que Ele não deixa nada nos separar dEle. Nem os nossos pecados não nos separam de Deus. E assim eu quero dizer para você hoje: tome uma decisão por amor de não deixar nada separar a tua família, de não deixar nada romper a união entre vocês. E se tem algo separando, o amor é a cola que une perfeitamente todas as coisas. O amor de Deus está em você, e você pode levar esse amor para sua casa. É hora de restaurar aquilo que foi quebrado. É hora de construir de novo o que estava derrubado. É hora de recomeçar com os teus filhos. É hora de recomeçar com a tua esposa. Deus ama você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Inclusive, se você teve outro casamento e tem filhos lá, ainda dá tempo de você ser um bom pai para aqueles filhos. Talvez aquele casamento não dê mais certo, mas os filhos ainda são seus filhos. Oh, você tem que ir lá e ser pai dessas crianças, desses jovens. Ser mãe. Curva a tua cabeça, eu quero orar junto com você. Se você está com alguém da tua família perto de você agora, pegue a mão desta pessoa. Vamos orar juntos. Deus está aqui. Senhor, eu sei que Tu ama cada homem, cada mulher que está aqui. Tu és um Deus de família. Tu criou a família para ser um ambiente de proteção e de amor, Senhor. E eu peço, Pai, esta noite que este ambiente se manifeste na casa deste homem, desta mulher, deste jovem. Eu peço, Senhor, por jovens que têm sido criados em famílias onde os pais não são cristãos também. Eu peço, Senhor, por pessoas que foram educadas em tradições familiares doentias. Eu peço, Senhor, por casamentos que estão em crise, que estão acabando. Eu peço, Senhor, por esta esposa cujo marido não é cristão, por esse esposo cuja a esposa se afastou. Eu peço, Senhor, por esta família onde há brigas, há discórdia. Eu peço, Senhor, por este lar onde eles já não dormem mais juntos. Eu peço, Senhor, por esses dois que estão unidos, mas ainda não são casados. Eu peço, Senhor, um tempo novo em cada uma dessas famílias. Deus, traz restauração esta noite, eu te peço, Senhor. Aonde o diabo entrou colocando coisas que não são boas, colocando a individualidade, colocando pensamentos de divisão, impurezas, tentações. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que isso caia por terra agora. Comece a orar com a pessoa que está do teu lado. Diga assim: eu te amo. Diga para esta pessoa: e eu vou lutar pela nossa família. Diga isso. Vamos ficar todos de pé, com as mãos dadas com a sua família. Vamos orar juntos. Há um poder de Deus liberado sobre quando nós oramos juntos com as pessoas da nossa família. O que nós pedirmos unidos, o Senhor nos dará. Se vocês têm dificuldades, peçam agora que Deus ajude vocês. Senhor, nós pedimos que, se for preciso, o Senhor nos ensine a perder mais, para que possamos ganhar uma família em paz. Tira do nosso coração toda dureza, Senhor. Tira, Senhor, todo sentimento, Senhor, que nos faz egoístas. Todos os princípios que são do mundo, que estão em nós, Senhor, tira esta noite. E vem, Senhor, restaurando a paz da nossa casa. Vem restaurando, Senhor. Nos ensina a sermos bons pais, Senhor. Nos ensina a sermos boas mães, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cuidarmos de nossos filhos como convém, a protegê-los do mal. Nos ensina, Senhor. Ensina os homens esta noite a serem fortes, Senhor. Levanta uma geração de homens fortes, valentes, que protegem a sua família. Levanta uma geração de esposas que confiam no seu marido,
que oram por ele, que são submissas e responsáveis. Levanta, Senhor, pais que amam seus filhos, filhos que amam seus pais. Pedimos, Senhor, que a família seja restaurada esta noite. Lá onde havia sentimentos maus, que haja perdão, que haja restauração. Oh Deus, que esta noite, se for preciso, o casal converse em casa, mas que nada fique em oculto, que venha para a luz, que haja acordo, que haja paz. Pedimos a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, sobre as famílias. Damos uma ordem contrária agora no mundo espiritual. Satanás, retira Tuas mãos desta família, retira Tuas mãos deste homem, desta mulher. Oramos por famílias que estão agora nos assistindo pela internet em casa. Deus te toca, Deus te dá condições de restaurar a tua família, em nome de Jesus. Guarda, Pai, as famílias, nós pedimos em nome de Jesus. Aleluia.